Filho de Deus tem a ver a ser igual a Deus. Deus não é homem. Para que nós possamos nos comunicar com Deus, ser iguais a Deus, nós temos que sermos espírito. Deus é espírito. Quando Jesus achou essa mulher lá no poço, abra sua Bíblia em João 4. Você já conhece essa passagem? Lá no versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Se não estamos em espírito, não há comunicação com Deus, não há filiação com Deus. Está em espírito. É ser igual a Deus. Qualquer coisa que façamos, se não for em espírito, não será em verdade. Não é que as pessoas não cantam, cantam. Mas se o canto, se a adoração não for em espírito, não é em verdade. Significa dizer que Deus não recebe. Porque Deus é espírito. Deus não é gente. Deus não é matéria. Está escrito, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem. Então, quando nós fazemos algo e não é em espírito, Deus não recebe. Porque só podemos chegar a Deus quando nos tornamos espírito. O Filho é espírito. O Filho de Deus, ele é espírito como Deus. Já ouviu o ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. O que significa dizer isso? Que o filho de um peixe não pode ser um gato. Não pode ser uma tartaruga. Tem que ser o quê? Tem que ser um peixe. Filho de peixe, peixinho é. Há um outro ditado, não está na Bíblia, mas um ditado que diz: tal pai, tal filho, tal pai. Significa dizer, assim como o pai é, este filho também é. Ele é como o pai é, tal pai, tal filho. Significa dizer que ele é igual ao seu pai. Nós só seremos filhos quando formos espírito. Se você canta em espírito, você consegue se comunicar com Deus. Deus recebe essa adoração. Não é a voz. Pela voz, pela forma que ela canta, de repente até aquela pessoa que está ali, ouvindo aquela pessoa cantar, ela chegue a Deus, porque está em espírito. Não tem a voz que aquela pessoa tem, mas adora a Deus em quê? Em espírito, não é a voz. Porque Deus não tem voz.
audível. Deus é espírito. O livro de Apocalipse diz que João viu o trono de Deus e a sua voz era como de muitas águas. É um símbolo, porque Deus não tinha voz definida. Audível. A voz de Deus só pode ser ouvida no espírito, no coração do homem. Coração, me refiro espírito, não coração, sentimento. Espírito do homem. Se você serve a Deus, e se o seu serviço não é em espírito, não é verdade. Não é o que você faz fisicamente. Não é o limpar a poltrona em si. Mas como você faz, como você limpa aquela poltrona. Tudo que nós fizermos em espírito, vamos chegar a Deus. Nos tornaremos como Deus. Por exemplo, Jesus andava em espírito, não é isso? Muito embora tinha um corpo físico. Jesus falava e se ouvia a sua voz, porque estava como homem. Mas Jesus, suas ações, suas reações, seus pensamentos eram espírito. Era espírito. Quando Jesus estava na cruz e ele perdoou os seus inimigos, ainda que estava na cruz ferido, sentindo dores, humilhado, amaldiçoado, eles amaldiçoaram Jesus, eles achincoalhavam com Jesus, eles blasfemaram contra Jesus, humilharam Jesus. E Jesus disse antes de morrer: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Pai. Embora Jesus tinha um corpo humano, suas ações eram no espírito. Porque antes de ter um corpo, Jesus já era filho. Ele não precisou de um corpo para ser filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e andou no meio dos homens. Pai, perdoa, porque eles não sabem. Pai, porque ele era o quê? Filho. Misericordioso, compassivo. Será que nós perdoamos os nossos inimigos? Somos compassivos? Jesus, ele sempre, nas suas ações, a sua palavra, ele manifestava que ele era espírito. Espírito. Amém? Deus olhava o seu espírito. Por isso Jesus nunca perdeu o seu vínculo com o Pai. Ele
ele sempre estava em espírito. Então, essa campanha, você ouve a gente falar, ser filho de Deus, tem que ser filho de Deus. Mas o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ser espírito dentro. Porque fora, nós somos carne. Todos nós. Quando você perdoar os seus inimigos, você será como Deus, compassivo, misericordioso, longânimo, benigno. É isso que nos faz nos conectar com quem? Com Deus. Nós ainda somos muito de nós mesmos. Em tudo. Tudo que a gente fizer em espírito, vai chegar a Deus. Amém? Você tem perdoado seus inimigos, você tem sido justo, pacífico. Filho de Deus, ele é pacífico. Amém? Vive a fazer paz. O que é pacífico? O que é pacífico? Você promove a paz. Ela tem paz e ela promove a paz. Com esse vive num desentendimento, um ameaça o outro, e você, não, olha, essa pessoa, ela até fala bem de você, e você é aquela pessoa que tenta pacificar a situação. Jesus era justo, Jesus era manso. Isso é filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é espírito, e nós temos que sermos espírito. Filho de peixe, tal pai, tal filho. Se Deus é espírito, você é espírito. É a única forma da gente chegar até Deus. É mais do que o cântico com a boca, com a garganta. A nossa garganta emite som. Não é este som da garganta que Deus recebe. É o som do espírito. É o que não pode ser ouvido. O que não é audível, que é ouvido. Não é a voz. Não importa se a voz é rouca, se a voz é feia. E não importa se o outro canta bonito. Tudo bem. Mas, inclusive, quando você não falar nada, e você está no ponto de ônibus, na parada de ônibus, e você está sério, calado, e você está no seu espírito, adorando a Deus. Ninguém ouve voz nenhuma, mas Deus ouve a voz do teu espírito. Amém? Amém, gente? Porque senão a gente fica mostrando muita coisa física. O que Deus quer ver é o que está no nosso espírito. Amém?